Brasília recebe nova edição do Foro de São Paulo. Lula anuncia obras da Ferrovia Oeste-Leste e celebra bicentenário de independência na Bahia. Integrantes da CPMI apresentam notícia-crime contra o coronel do Exército, Jean Lawande. Aprovação da reforma tributária na Câmara e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 7 de julho de 2023. Esta produção do PTcast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta e estou usando camiseta mostarda, calça preta e tênis branco. Meus cabelos são castanhos, na altura dos ombros, e eu estou usando uma pulseira do lado que a gente mais gosta, o lado esquerdo. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Entre quinta-feira da semana passada e domingo, Brasília recebeu a 26ª edição do Foro de São Paulo, sob o lema Integração Regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. O evento foi um espaço de intercâmbio e articulação das forças progressistas, democráticas e de esquerda para debater os desafios e os rumos do continente. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ela falou sobre a importância do Foro de São Paulo para discutir a participação popular nos processos eleitorais. É uma organização que existe desde 1990, que foi composta com os partidos da esquerda e da centro-esquerda da América Latina e outros partidos do mundo que participam também, e tem como propósito discutir a participação democrática e popular da esquerda nos processos eleitorais e nos processos democráticos dos países. E se unir, com as bandeiras que nos são caras, como é a questão do combate à desigualdade, o combate à fome, um desenvolvimento sustentável, isso tudo que nos une. Ainda sobre o fim de semana, no domingo, o presidente Lula esteve em Ilhéus, na Bahia, onde participou da cerimônia que marcou o início das obras do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O presidente também esteve em Salvador, onde participou das comemorações do bicentenário da independência da Bahia. A cada 2 de julho, o Estado celebra a expulsão das tropas portuguesas concluída em 1823. O presidente Lula chamou a festa de, abre aspas, consagração da Bahia como capital histórica do Brasil, fecha aspas. Aqui foi a conquista da independência brasileira de fato e de direito. Foi daqui, no dia 2 de julho de 1823, que vocês definiram de uma vez por todas, finalmente, o Brasil está independente e Portugal foi embora. Na segunda-feira, 3 de julho, a Rede Povo de Comunicação recebeu o ex-deputado federal Jean Willis, que retornou ao Brasil depois do exílio em Barcelona, na Espanha, por conta das ameaças e violência política sofridas durante o governo Bolsonaro. Willis justificou que o seu retorno será para somar esforços com o governo Lula para a retomada da democracia e da reconstrução do Brasil. Nós temos um governo que está tentando livrar as instituições democráticas dessa infiltração fascista. Depois que Lula venceu as eleições e que a gente está unindo forças para reconstruir o Brasil, eu decidi que eu quero dar minha contribuição nessa história, entendeu? E por isso eu voltei. Também na segunda-feira, o deputado federal Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, ele explicou como irá funcionar a Frente Parlamentar Mista em defesa da indústria naval brasileira, lançada esta semana na Câmara Federal. O deputado falou sobre as principais atribuições do colegiado para o fortalecimento do setor. Dentro dessa frente, o que nós estaremos tratando é uma análise sistemática em relação à legislação vigente, o que precisa ser aprimorado, para que nós possamos criar não só uma política de governo, mas construirmos uma política de Estado, considerando que esse país que tem mais de 8.000 quilômetros de costa, um país continental, que tem bacias hídricas extraordinárias, que permite a navegação com diminuição de custos, inclusive dentro de um processo de descarbonização, porque você diminui, digamos, a utilização dos fósseis a partir do momento que você transforma o transporte
via lacustre, via fluvial ou via marítima. Então, isso tudo com o potencial de construção no país, gerando emprego, renda aqui no nosso país. Na terça-feira, o deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT do Paraná, falou sobre as tentativas criminosas de privatização da Copel, a Companhia Paraense de Energia, e a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PT no STF para questionar a lei estadual que permite a venda de ações da empresa que pertence ao povo do Paraná. Essa venda, da forma que está sendo feita, vai lesionar o povo paranaense. Você privatiza um serviço que é direito de todos e estratégico. Então a gente fica aqui lutando para que não faça a venda da Copel e que a gente continue nessa grande força com a população. E no último dia 5, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, falou sobre a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, sancionada pelo presidente Lula na segunda-feira. A parlamentar destacou que a nova lei é um ato para os direitos das mulheres e um avanço para a diminuição das desigualdades de gênero no país. Nós não podemos qualificá-la como uma lei que não vai pegar, né? Pelo contrário, a gente tem que fazer toda uma luta, porque ela veio com muita legitimidade social, ela veio dentro, né, de um dos pilares do nosso governo, que é o combate às desigualdades, é a inclusão, e, portanto, eu acho que ela está bem de acordo com o que a gente está debatendo nas organizações das mulheres, nos governos também, que é o direito pleno das mulheres em todos os âmbitos. Na quarta-feira, o deputado federal Rubens Júnior, do PT do Maranhão, comentou sobre a apresentação de uma notícia-crime contra o coronel do Exército, Jean Lawande, por falso testemunho no depoimento prestado na terça, dia 27 de junho, à CPMI do golpe. O documento foi assinado por 12 integrantes da comissão. Não é normal, não é aceitável alguém chegar até a CPI e contar fatos inverídicos. Excepcionalmente, se a pessoa tiver como investigado, aí ele tem o direito de permanecer calado e ele tem o direito de não se incriminar. Muito excepcionalmente, se ele for investigado. Mas neste caso, quando a pessoa é chamada como testemunha, aí ela tem a obrigação, o dever de falar a verdade. Mentiu, nós iremos entrar com uma representação. Já na quinta-feira, a Rede Povo de Comunicação do PT recebeu a visita do Décio Lima, atual presidente do Sebrae Nacional. O ex-deputado federal pelo PT de Santa Catarina destacou no jornal PT Brasil os principais avanços econômicos do país no governo Lula e o papel da entidade no impulsionamento do empreendedorismo brasileiro. A nossa tarefa no Sebrae é justamente proteger, dar condições para que essa economia que faz distribuição de renda, que são os MEIs, que são os micros e pequenos empreendedores, possam também estarem sendo impulsionados do ponto de vista da contribuição econômica, da empregabilidade e, sobretudo, para tirar milhões de brasileiros da linha da pobreza e da miséria. Também na quinta-feira, o presidente Lula conduziu a primeira reunião de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, que esteve desativado por 7 anos. Na ocasião, o presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, falou sobre a importância do CDNI para o desenvolvimento da indústria e criticou a atual taxa de juros que impacta diretamente o setor. Eu acho que tem um significado muito importante essa reunião. É mais um passo na reconstrução de um espaço público e democrático para um governo que tem capacidade de ouvir, de dialogar e de construir junto com o setor privado uma política industrial e uma política de desenvolvimento. É a reafirmação dos valores de uma sociedade democrática e da construção de políticas públicas que se fazem de baixo para cima, do diálogo com o chão da fábrica, do diálogo com aqueles que estão à frente das suas indústrias, porque é assim que o governo erra menos e pode contribuir mais para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos que recuperar, sair da visão de curto prazo, ter ousadia e pensar metas, missões e rumo para o desenvolvimento do Brasil. Agora, para que isso possa acontecer, nós temos um desafio gigante. Não basta definir missões e instrumentos e metas sem instrumentos. E o instrumento que é o nosso maior desafio é o custo do crédito.
Esta semana, o presidente Lula foi até Porto Iguaçu, na Argentina, para receber a presidência rotativa do Mercosul durante a 62ª reunião dos chefes de Estado do bloco. Lula aproveitou a ocasião e foi até Itaipu, em Foz do Iguaçu, para inaugurar a retomada das obras da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. Nesta sexta-feira, o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia, comentou o protagonismo do Brasil na região. Bem, primeiro, além dele assumir a presidência do Mercosul, ele vai assumir também a presidência do Conselho de Segurança da ONU e vai assumir a coordenação do chamado G20, que são as 20 maiores economias do planeta. Em síntese, isso vai permitir, na figura do presidente Lula, dar um protagonismo maior para todos os países do Mercosul. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma tributária em 2 turnos. Foi uma aprovação histórica e com placar folgado de 382 votos favoráveis e 118 contrários no primeiro turno e 375 votos a favor e 113 contra no segundo. Agora, o texto aprovado segue para o Senado. E o editor do portal do PT, Fernando Brasil, falou sobre os impactos dessa aprovação na redução do valor da cesta básica. Vamos conferir. Agora, a informação de que a reforma tributária vai reduzir o preço da cesta básica já foi confirmada porque tem essa notícia aí de que vai zerar os preços dos produtos, né? Mas já tinha sido feito um cálculo por um economista do Banco Mundial, um consultor do Banco Mundial, o Eduardo Fleury, e essa notícia foi publicada na Folha de São Paulo, de que justamente no auge das discussões ali das fake news sobre esse assunto, dizendo que a cesta básica iria subir e que os mais pobres seriam penalizados, né? Mas, na verdade, só por esse cálculo aí, só do jeito que ela estava ali apresentada, a proposta da reforma, já haveria uma queda de 1,7% de acordo com o Fleury. Ele explicou que a reforma prevê uma alíquota reduzida em 50% para alimentos e outros itens da cesta básica, o que justificaria essa queda nos preços aí. Ele já tinha feito um estudo para o Banco Mundial, um estudo semelhante, e utilizou a mesma metodologia baseada na proposta agora que foi aprovada da reforma tributária. Você pode ler esta e outras notícias em pt.org.br. Esse foi o 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí em seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar a sua avaliação, principalmente estrelas, a gente adora estrelas. E faça como a Ivonete Silva Lopes e deixe um comentário pra gente lá no YouTube. Ela escreveu assim: parabéns, agora que descobri esse canal, não perco mais estas valiosas informações. É isso mesmo, Ivonete. Ative o sininho da TV PT no YouTube para receber uma notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E agora eu me despeço de vocês. Tenham um excelente final de semana a todos, todas e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.